Boa noite! Vamos iniciar nossa live nessa quarta-feira. E hoje o nosso tema que vocês sugeriram e depois votaram é falar sobre paciência e irritabilidade. Estou escrevendo aqui o tema para depois, quando o pessoal chegar, conseguir ver. Oi, Renata! Oi, Rod! Ai, que bom! Tava esperando. Eu sou super pontual, eu não sou a Beyoncé pra poder atrasar, não é? Boa noite, Vivian. Gente, tá uma ventania aqui em casa. Sim, Manaus, maravilha. Gente, eu tô quase voando aqui no meu quarto. Tem isso aqui de janela aberta, não sei se vocês estão escutando, mas tá uma ventania assustadora. Vila Velha, Espírito Santo. Vocês acreditam, Vivian, que eu não conheço o Espírito Santo? É do lado do Rio. E eu nunca fui, eu acho que é um dos poucos estados do Brasil que eu não conheço. Eu conheço Manaus, mas não conheço Espírito Santo. Boa noite, Anitta, que bom vocês aqui comigo. Goiás, Lígia, Goiás eu também não conheço, tenho vontade de conhecer. Oi, Catarina, são horas, vai dormir? Catarina mora em Portugal, lá já tá tarde. Boa noite, Patrícia, São Paulo. Eu sou paulistana, não sei se vocês sabem, mas eu nasci em São Paulo. Pontual como uma inglesa, porém agora polaca também, né? Boa lembrança, Rod. Pior que eu já fui em Manaus, já, claro. Pois é, Edna, não tô na paisagem linda da sala porque eu resolvi fazer do meu quarto hoje. Mas tá uma ventania que tá assustadora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas parece chegada de temporal. Essa coisa de morar muito perto da... Tomei um susto com você me mandando dormir. Oi, Kate, nem vi você aí. A Catarina de Portugal. Lá é tarde pra caramba já, eu tô brincando com ela. Notívaga não tem jeito. Pois é, Catarina. Goiás, em Itumbiara. Legal, Renata, não conheço. Gente, o vento, vocês estão ouvindo? Tá sinistro. É lindo morar e ter a vista da praia, mas quando vem aquela chuva de verão, a casa parece que vai cair. Por isso que eu vim aqui do meu quarto e não da sala. Mas vamos lá, não vou abusar da paciência de vocês. Vamos ao tema de hoje. Vamos começar. E se eu ficar me distraindo é porque eu tô com medo do vento. Olha isso, eu tô aqui voando no quarto, se eu tô com uma frestinha de janela aberta. Se eu mostrar, vocês não acreditam. Se eu abrir essa janela, eu vou sair voando. Mas vamos lá, vamos conversando aqui, falar sobre o tema de hoje, que é falar sobre paciência. Eu achei tão interessante, foi até minha prima que sugeriu. Vocês mandam as sugestões e eu depois coloco para votação. E eu achei tão interessante porque eu acho que eu nunca falei especialmente sobre paciência. E antes que os seguidores fiquem impacientes, exato, Catarina. E paciência é uma queixa tão frequente, né? As pessoas estão muito impacientes. Ninguém tem paciência para nada, né? É uma queixa muito frequente e a gente nunca falou sobre isso. Então, vamos lá. Se parar de assoviar o vento aqui, ó, olha isso. Se esse vento parar de assoviar, mas vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante como eu sempre falo, vamos definir o que a gente chama de paciência para a gente sair aqui de um ponto comum. Ser paciente não é ser passivo. Essa é a primeira distinção importante. Quando a gente fala de paciência, a gente tem o hábito de associar a passividade, a não fazer nada. E não é disso que se trata quando nós falamos de paciência. Não é a pessoa que é passiva na vida, ao contrário, né? Ter paciência é você conseguir suportar incômodos sem alterar o teu humor, sem ficar totalmente alterado, é você conseguir lidar com as situações da vida, com as frustrações e etc, sem ficar alterado, né? Você ter a paciência de suportar algumas situações, né? Então isso já é importante da gente entender. Ser paciente não é ser passivo, ao contrário. A paciência, ela entra na nossa vida depois que você já esgotou aquilo que você deveria fazer.
né? Eu vou ser paciente diante de uma situação onde eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Da minha parte, eu já fiz tudo que era possível. Agora me resta esperar. E é esperar não numa espera passiva, no sentido de vou cruzar meus braços e seja o que Deus quiser. Eu entrego para Deus e não faço nada. Isso não é ser paciente, isso é ser passivo, né? A pessoa que ela é paciente, ela é igual a pessoa que vai plantar. A pessoa que planta qualquer coisa na vida, ela tem que ser paciente. Eu falo isso, essa questão da plantação, porque na Casa da Serra a gente vive plantando coisas. E isso ensina a gente a ser paciente. É plantar, né? A gente faz a nossa parte, vai lá, cava, bota a mudinha, rega. E tem que ter paciência para esperar ela se desenvolver, né? Então, a gente fez o que era a nossa parte, e aí a partir daquilo eu tenho que ter paciência, dar tempo ao tempo, né? Esperar o tempo dela, esperar que o tempo, o clima contribua para que ela cresça. Boa noite, só... Ih, eu não entendi, Adriana. Só exagetar. Deve ter sido alguma coisa que você escreveu e que saiu errado. Então, eu acho que é super importante a gente entender o que é a paciência, que é suportar a espera de alguma coisa, de alguma situação, entendendo que a gente não... Oi, Rod, vamos mandar a live para os amigos através desse aviãozinho ao lado do coração. Muito bem, muito obrigada por me auxiliar. Eu não sou essa pessoa tão esperta com engajamento, né? Eu tenho que ter mais hack de engajamento. Vamos lá, gente, manda aqui, eu só vou dizer para vocês o que é paciência se entrarem mais... Mentira. Mas façam isso, mandem aí, cliquem no aviãozinho. Mas vamos voltar aqui, né? Eu acho que é super importante que a gente entenda o que é paciência, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem o que é. Acha que não tem paciência quando tem, né? Ou entende que tem que ter paciência em situações que já não tem mais que ter. Então é importante que a gente entenda isso, né? Paciência não é passividade. Paciência é você ter a tolerância, a resiliência. A paciência, ela está muito associada a pessoas resilientes. A paciência é uma virtude de pessoas maduras, emocionalmente maduras. Por quê? Porque a paciência não é uma coisa natural no ser humano. Você já viu um bebê ter paciência? Ele não tem paciência. O bebê chora por tudo. Ele tá com fome, ele chora. Ele tá sujo, ele chora. Ele tá com calor, ele chora. Ele tá com sono, ele chora. Ele quer ser prontamente atendido na necessidade dele, né? Um bebê, ele não tem paciência. Ele tem que aprender a desenvolver essa habilidade, que é uma ferramenta importante na vida, mas que ela não é inata. A gente não nasce um zen, né? A gente não nasce... Imagina que fofinho, um budista... um bebê budista, assim, paradinho, gordinho, pacientemente aguardando a sua mãe com seu mamá. Isso não existe, gente. A paciência a gente desenvolve na vida. Então isso também é interessante, né? A gente pensar. Porque a gente pensa que eu perdi minha paciência. Na verdade, a gente muitas vezes não desenvolveu, né? A gente está numa sociedade agora, atualmente, e a gente tem muita rapidez, muitas facilidades, e a gente está perdendo um pouco a paciência com as coisas. Isso é interessante notar. Quem vive em cidade grande, o ritmo é frenético, né? Rio de Janeiro, São Paulo, papapá, aquela coisa. A gente não consegue perder 5 minutos. O sinal fechou, você já está com raiva. O sinal fechou bem na minha vez. Eu perder aqueles 5 minutos parado no sinal já é uma coisa que me tira do sério, né? A gente vive numa cidade, as cidades grandes, elas têm muita pressa, né? Tempo é dinheiro, né? Essa frase do tempo é dinheiro. Então a gente não pode perder 1 minuto no sinal de trânsito, porque parece que vai cair o mundo. E aí é interessante quando a gente tem a experiência de frequentar cidades menores e ver a velocidade como muda. É impressionante. A velocidade aqui no Rio é uma, e no interior, onde eu tenho casa, né, na Serra, por exemplo,
É outra. Você entra, você chega lá, você entra na fila do mercado, eles não têm pressa, né? As pessoas batem papo, aí passa, aí pesa. Não, tudo bem, você pode ir lá buscar. E aí a gente que tá nessa agonia, acostumada com uma pressa excessiva, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A gente estranha esse ritmo das cidades menores. A impressão que dá é que para eles o tempo parou. Mas na verdade não, o tempo da gente aqui está muito acelerado, a gente é muito imediatista, tudo é para ontem, né? Eu tenho que resolver para ontem, eu quero isso para já, é tudo num toque de um touch, né? A gente acaba entrando nessa lógica adoecedora e a gente perdeu a capacidade de espera. E é muito importante. Quando a gente tem um bebê, uma criança pequena, a gente educa, a gente vai educando aquele bebê, aquela criança pequena, a tolerar momentos de espera. Quando é um bebê muito pequenininho, ele não consegue tolerar nada. Qualquer desconforto tem que ser prontamente atendido. E aí, com o tempo, né, com a educação, a gente vai ensinando aquela criança que ela pode esperar um pouco. Ela vai desenvolvendo essa tolerância, a frustração de não ser prontamente atendido. Só que, infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade de crianças mimadas. Nós queremos ser prontamente atendidos o tempo todo. A gente perdeu essa capacidade de lidar com a espera. Boa noite, Ivonete. Deixa eu só voltar aqui. Adriana, não consigo ter paciência nem comigo mesma, fico muito ansiosa. Pois é, Adriana, essa agonia interna que a gente fica, né, com essa autocobrança de ter que dar conta de tudo, de ser muito imediatista, isso gera muita ansiedade, né? É uma coisa que é uma retroalimentação, né? Boa noite, Arleide. É uma retroalimentação. Quanto mais ansiosa eu sou, mais impaciente eu fico. E quanto mais impaciente eu fico, mais ansiedade me dá. A gente acaba se alimentando nesse ciclo. A gente fica nesse looping que é extremamente adoecedor. Por que que a gente tem pressa? Por que que a gente não consegue minimamente lidar com a frustração de não ser prontamente respondido quando manda um WhatsApp? Né? Quando você manda um WhatsApp para alguém e fica visualizado que a pessoa viu e a pessoa imediatamente não te responde, você já fica irritado, né? Tipo, nossa, eu mandei uma mensagem tem 20 minutos e a pessoa visualizou e não respondeu. E aquilo te irrita, porque você acha que a pessoa tem que te responder imediatamente. Né? Esse imediatismo que a gente vive, essa perda de resiliência. Então a gente precisa aprender a desenvolver, né? A paciência, ela pode ser aprendida, ela é desenvolvida, ela é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Né? E a gente tinha mais paciência, né? Quando o ritmo da sociedade era outro, a gente tinha paciência, a gente ficava na fila, fazia amigos na fila, né? Quem nunca fez um amigo numa fila de banco? Você entrava no banco e não sei o que, e batia papo, e você ficava tanto tempo ali na fila que virava uma família. Mas agora isso não acontece mais. A gente quase não vai ao banco, a gente pega o aplicativo e eu mando no meu banco, eu mando pelo aplicativo uma mensagem pro meu gerente e eu queria resolver tal situação. Dificilmente, eu nem sei se eu vou na agência, sei lá, uma vez a cada ano, nem isso. Né? Então a gente tem algumas facilidades, né? Eu não tô com saudade de ficar na fila, né? Não seremos nostálgicos a esse ponto. Mas isso vai fazendo a gente deixar de desenvolver essa habilidade, que é o tempo de espera. A gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente perde quando a gente não precisa. As crianças, essa geração que já tem tudo com muita agilidade, muita rapidez, vai perder essa habilidade se ela não buscar ativamente desenvolver. Antes, você estudando no colégio, tudo era à mão, tudo a gente tinha que pegar o livro, tinha que ler, tinha que resumir. Hoje em dia não tem isso mais, né? Você busca informação, o Google, é a sala do Google, é não sei o quê, é tudo muito rápido. Então a gente perde essa capacidade. O que eu acho que a gente precisa buscar isso, né? A gente precisa aprender que nem tudo é no nosso tempo. O tempo, inclusive, e eu me incluo nisso, tá? Não tô achando que eu sou uma pessoa superior a isso, não. Eu tô totalmente inserida nessa impaciência. A gente não ouve um áudio de WhatsApp na velocidade normal. A gente ouve um e-mail, pelo menos, 2, se a pessoa for lerda, né? A gente começa a sentir que o mundo tá lento.
né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já ouvi áudios rapidamente, ou assistir vídeos na velocidade, né, do YouTube, que te permite lá 1,75 quando a pessoa fala devagar. É uma loucura, né? Por que essa pressa? Por que a gente não pode fazer as coisas num ritmo normal? E eu fico pensando que a gente daqui a pouco se acostuma a esse diálogo acelerado, seja no WhatsApp, seja assistindo filmes, vídeos muito rápidos. Depois um bate-papo na vida real vai te gerar uma agonia, porque a pessoa vai parecer lenta, né? Se a gente entrar nesse ritmo de aceleração o tempo todo, a gente vai perder às vezes a paciência nas relações comuns. Porque a gente tá ali e aí já dá aquela irritaçãozinha, né? Tipo, nossa, essa pessoa fala devagar, né? Meu Deus, vai, reduz, resume aí, o que você quer? Onde você quer chegar? Né? Eu tô com pressa. Catarina, durante a pandemia, alguns amigos comentaram comigo que não tinham mais paciência para assistir um filme inteiro, e eu mesmo sentia isso. Acho que ficamos muito imediatistas mesmo. Com certeza, Catarina. E a gente vai perdendo, né, essa capacidade de suportar. O TikTok veio para isso, né? Esses vídeos muito rápidos, 15 segundos, né? A cada 15 segundos você ficava lá viciando o teu cérebro naquela dopamina o tempo todo. E aí quando você sai disso, você cai num outro extremo de não ter paciência para nada. Tudo fica entediante e a gente não consegue lidar com o tédio. A gente não consegue lidar com as coisas que têm um ritmo normal. Verdade, gente lenta. Kátia, a gente tem isso, né? A gente começa a achar o mundo lento. E aí, por isso que a paciência é uma característica de maturidade. A gente, com o tempo, vai ficando mais tolerante. Eu percebo isso claramente, que hoje eu sou muito mais paciente do que eu já fui no meu passado. E talvez porque a gente começa a ter uma percepção de tempo diferente. Quando a gente é jovem, a gente tem todo o tempo do mundo, é praticamente imortal. E aí quando você começa a envelhecer, você começa a perceber que já não tem tanto tempo assim, né? A gente já passou, sei lá, se a gente entende que vai viver, sei lá, 80 e poucos, 90 anos, eu já passei da metade praticamente. Eu já tô com 44, vou fazer 45. Então você já começa a não ter tanta pressa e começa a ter mais paciência com as coisas. Então isso é muito importante da gente entender, né? Quando a gente é jovem, a gente quer logo entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, você quer logo se formar. Aí você se forma, você quer logo ganhar dinheiro e não sei o quê. E depois você percebe que não precisava ter sido tão rápido, né? A gente não precisa ter tanta pressa, a gente pode se permitir se desacelerar. Então, eu acho que é importante a gente entender que a paciência também está associada a autocontrole, a controle emocional. A pessoa que ela é impaciente, ela acaba vindo com outras características juntas, né? Se torna intolerante, irritadiça. E aí, já falando, né, dessa parte da irritação, da irritabilidade, a gente não pode normalizar isso. A gente tem um hábito de normalizar muito a pessoa irritadiça, né? Tudo irrita, tudo irrita. A pessoa tá sempre ali, é sempre um copo cheio, tudo é uma gota d'água. Aquela pessoa que reclama de tudo, que reclama porque tá trânsito, reclama porque o sinal fechou, reclama porque a fila do caixa não anda. Ela tá sempre numa irritação. Gente, pelo amor de Deus, respira, né? Para, respira e eu acho que a gente precisa entender esse comportamento quando ele é excessivo, como, aliás, até quando ele não é. É um sintoma de que a gente não está bem, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu sou, de maneira geral, não é um grande mérito, mas é da minha personalidade. Eu sempre fui assim, tanto que eu tolero muito bem ficar horas sentada montando quebra-cabeça. Eu tolero muito bem pegar um livro e ler de 400 páginas. Não é uma coisa que me agonia. Eu tenho essa coisa de ter um ritmo um pouco... Eu consigo desacelerar, apesar de ser muito ansiosa, eu consigo desacelerar bastante, né? Eu sou uma pessoa extremamente paciente, a meu ver. E até as pessoas que me cercam também percebem isso. Minhas filhas acham que eu sou extremamente paciente, mas eu acho que eu sou. Mas, por exemplo, segunda-feira, que eu peguei o trânsito do cão, que eu demorei 3h30 para chegar em casa, eu fiquei desestabilizada, assim. Eu fiquei, assim, muito irritada. Muito, muito no nível, assim, de ficar com vontade de chorar no carro.
E aí eu fiquei pensando, não é normal. É claro que é irritante você perder 3 horas e meia num trajeto que você costuma perder 45 minutos, 50. É claro que isso é irritante, faz qualquer zen budista perder a paciência, mas não no nível que eu perdi, de ter, por exemplo, vontade de chorar, né? E aí eu comecei a avaliar por que eu tô tão irritada, né? E aí eu acho que esse é um convite que eu faço para vocês, de perceber quando essa irritabilidade está muito fora da curva para você, ou quando as pessoas sinalizam, talvez você não perceba, mas alguém do teu lado vai falar, caramba, tá difícil de te aguentar, hein? A gente precisa refletir sobre isso, trazer isso para uma autoanálise. Eu comecei a perceber que, na verdade, já tem uma semana que eu não durmo muito bem, que, na verdade, eu tive que fazer um exame que foi extremamente invasivo, o resultado não foi muito animador, que eu tô com endometrioma no ovário, e aí eu comecei a avaliar várias questões que foram me fragilizando, né? Eu me aborreci com algumas questões pessoais e tal. Então, depois que você vai juntando essas pecinhas, você começa a perceber, bom, aquele ataque de fúria que eu tive no carro, que foi um ataque, não, a fúria que eu tenho, como eu já falei pra vocês, eu tenho um nível de agressividade muito baixo, então normalmente não é contra outra pessoa, é comigo mesma, né? E aí essa descompensação, essa vontade de chorar, essa exaustão que eu fiquei, eu começo a fazer eu começo a mapear ali e entender que aquilo tá sinalizando alguma coisa. Eu não posso achar que, mas qualquer pessoa perderia paciência. Sim, perderia, mas naquele nível que eu perdi, não é o meu normal. Eu sou a minha própria régua. Eu não vou me comparar com outra pessoa. Outra pessoa, sei lá, poderia ter igual o filme, Um Dia de Fúria, descer do carro com uma arma e dar tiro no outro, né? Aliás, eu já tive um policial uma vez que eu atendi que teve isso. Ele teve uma crise de ódio, ele saiu do carro e começou a atirar. Então, assim, é óbvio que isso é um extremo absurdo e a gente não precisa chegar nele para perceber que as coisas não estão caminhando bem. Pega e faz essa autoanálise. Quando você estiver numa semana muito irritada, pode ser TPM, por exemplo, né? Os hormônios mexem muito com a gente. Então é observar, será que essa semana, essa irritação tem relação com o quê? Como é que tá minha semana? Eu tenho dormido bem? O que tem acontecido comigo? A privação de sono gera muita irritabilidade, muita. Então, quando a gente fala que precisa, nós somos uma máquina complexa e a gente precisa avaliar todos esses atravessamentos para entender um pouco o que essa minha impaciência está me mostrando. É só uma impaciência transitória? Tô num dia ruim? Ok, isso acontece, né? Eu tive esse dia ruim segunda-feira. Não é o meu normal. Eu observei que, então é por isso. Juntando essas pecinhas, culminou nesse estresse absurdo. Mas não é o meu funcionamento normal, né? E nem isso pode se prorrogar, né? Percebendo isso tudo, eu mantive minha atividade física, que ajuda a regular essa irritação toda, eu mantive a minha rotina e hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo muito melhor, estou muito mais em paz comigo mesma. Então, tomem isso como uma observação, não entendam que irritação é uma coisa normal, não é, no sentido de não é para ser o tempo todo. Se você está o tempo todo irritado, impaciente, intolerante, isso pode ser sintoma de algum adoecimento psíquico. Por exemplo, a depressão. A depressão nos homens, eu já falei nas crianças, aparece muito como irritabilidade. Uma irritação, um mau humor, um mal-estar, né? Porque isso tudo anda junto, uma impaciência, uma intolerância. Quem é ansioso, quando não está bem, também percebe que essa irritabilidade fica muito alta. Quando a gente está muito ansioso, qualquer coisa tira a gente daquele frágil equilíbrio que a gente está se esforçando para manter. Então, observem isso, né? Eu acho que é importante a gente entender o que é a paciência, né, que a gente pode desenvolver. A paciência, ela tem relação com o autocontrole. E eu consigo me controlar quando? Quando eu tô bem comigo mesma, né? Que aí tem alguma situação que tá tudo dando errado e aí você para e faça um exercício de respiração, né? Eu dirijo muito, porque eu trabalho longe, então eu tô sempre com frequência no trânsito para lá e para cá. Se eu viver irritada porque eu pego engarrafamento, eu vou ficar enlouquecida, porque isso é uma coisa que acontece com bastante frequência. Então eu preciso observar isso em mim. Eu normalmente não fico assim.
Só que eu não estava no meu normal naquele dia. Não vamos normalizar essa reatividade excessiva para as situações que acontecem. Tudo eu, na semana de TPM e quando durmo muito pouco devido aos exames da faculdade. Sim, e aí a gente precisa observar. Ontem eu falei, eu preciso dormir. Eu cheguei e eu estava exausta, porque de segunda para terça eu tive todo esse estresse do trânsito, que já é um acúmulo, na verdade, que culminou com aquele estresse na segunda noite. Dormi muito mal, acordei 5h40, fui pra academia. Ah, mas você podia ter ficado dormindo. Não, né? A atividade física, ela ajuda a gente a regular regular o humor, regular os hormônios e até me possibilitar ajeitar meu sono. Ontem eu dormi muito bem. Hoje eu acordei outra pessoa. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente, né, tem que ir ajustando aqui essa maquininha que somos nós e perceber qual é a pecinha que tá solta pra gente ir lá dar uma parafusada. Olha, isso aqui eu preciso dormir, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso gastar essa energia que tá me deixando aqui com essa pressão interna muito alta. Rod, quando acordo irritado, eu não falo nem nos grupos de WhatsApp para não descontar em ninguém. Sim, quando a gente tem essa autopercepção, é isso, né? Eu tenho isso também. Eu percebo quando eu não tô bem e aí eu procuro me poupar e poupar outras pessoas, né? Fico mais recolhida, fico mais quieta. Eu normalmente brinco muito, falo muita bobagem, eu sou bem falante, né, com as pessoas que eu tenho intimidade. Quando eu não tô muito legal, eu recolho mais, né? Então isso também tem relação com controle emocional. Provavelmente isso também te faz uma pessoa mais paciente. Porque quando a gente é impaciente... Desculpa, gente, achei que estivesse chovendo. Quando a gente é muito impaciente, ela vem acompanhada da irritação excessiva, da intolerância, né? A gente às vezes fica intolerante com o outro. E aí também uma outra observação que é muito importante para a gente trabalhar a nossa paciência, trabalhar o nosso autocontrole a partir do autoconhecimento, que é o que a gente está dizendo aqui, né? O que me possibilita identificar que eu tô muito irritada, que eu não tô muito legal. Esse autoconhecimento, olhar pra mim, né? Olhar pra mim e perceber, eu não tô bem hoje, eu não dormi bem. Eu sei que a privação de sono me deixa muito fora da caixinha, muito mesmo. Eu já tive isso com fome, por exemplo. Ficar com fome era um estado que me deixava extremamente irritada. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, graças a Deus. Aliás, quando eu tô com fome eu fico até feliz. Eu não tô comendo, então eu devo estar emagrecendo nesse momento. Thelvia, eu fico sem paciência e irritada quando não consigo fazer as coisas básicas da casa por conta de não dormir direito. Sim, Thelvia, é muito ruim. O sono, ele é muito importante para nossa saúde mental, muito mesmo. E saúde física também, né? A gente precisa... O sono, ele é reparador, né? É quando a gente consegue dormir e teu organismo começa lá a fazer aquela limpezinha, né? Vamos ajeitar aqui a casa para ela acordar bem no dia seguinte. A impaciência aparece exatamente nisso, nessa frustração de não atender a uma expectativa que às vezes a gente cria sobre a gente, né? Eu criei uma expectativa de que hoje eu vou fazer determinada coisa, ou vou ter uma performance X ou Y, ou eu vou... E aí eu não tenho paciência comigo mesma, porque eu me frustrei com uma expectativa que eu criei. E muitas vezes a gente cria um personagem ideal pra gente mesmo que é inalcançável. E aí a gente se frustra muito e fica muito impaciente. Alguém aqui, já não me lembro quem, me desculpe, mas falou que não sente muita paciência consigo mesma. E é isso, talvez a gente exija além, né? Eu fico idealizando um modo meu de ser e de funcionar, e quando eu mesma não atinjo esse modo, porque ele é idealizado, ou seja, ele não é real, eu me frustro e fico impaciente, irritada, né? Normalmente são pessoas muito perfeccionistas que acontece isso, né? Eu acho que eu não posso falhar, eu não me perdoo, e aí eu fico impaciente comigo mesma. Meu Deus, como é que eu falei aquela bobagem? Meu Deus, aquela irritação, aquela coisa, né? Eu não tenho essa tolerância comigo mesma. Então olha quanta coisa que está presente a partir desse recorte que a gente falou. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Se a gente for olhar ali de pertinho, do que eu tô falando? Do que se trata? Né? Essa impaciência, ela tem relação com o quê? Por exemplo, quando eu me tornei mãe pela primeira vez da Sofia,
Gente, Sofia acordava muito à noite, muito, muito, né? E é impressionante, com o filho é impressionante como a gente percebe como tem alguma coisa que se dá no entre, é na relação, né? O fato, provavelmente, né, primeira filha, eu muito inexperiente, muito ansiosa, muito querendo acertar, obviamente ela respondia de um lugar de uma criança mais ansiosa, que acordava de noite, né? Quando vem a segunda filha é tudo tão mais fácil, porque a gente já é mãe. E a Betina ficou um bebê muito mais calmo, né? Todo mundo fala isso, né? Segundo filho é tão mais fácil que o bebê primeiro. Mas a questão que eu quero trazer é, com a Sofia eu dormia muito mal. Muito. Ela acordava para mamar a noite inteira. Ela era uma bezerra. Mamar no peito, né? Eu amamentava no peito. Então não adianta... Ah, pede pro teu marido acordar. O que adianta? Se eu é que tenho que dar uma mamar. Então eu acordava a noite inteira com ela. E eu lembro de chegar, tipo, 7 horas da manhã, sentar na beira da cama e começar a chorar. Exausta. Exausta. Eu chorava porque eu pensava, eu tenho que trabalhar e eu não vou conseguir. De tão cansada. E não era cansada da minha filha, óbvio. Era cansada por não dormir. Então, naquele dia, naquele estado de emoção que eu tava, de impaciência e irritabilidade, o que ia dar certo? Nada. Então você acorda, vamos supor, pegando esse meu exemplo, acordei péssima. Acordei não, nem dormi. Eu me levantei péssima, porque eu tive uma noite sem dormir, e aí você já acorda querendo matar um pela frente. E aí quando você tá irritada, tudo acontece. Por que tudo acontece, né? Além de emanar uma energia ruim, a gente começa, sei lá, vou lavar a louça, tô exausta, lavo de qualquer maneira, quebra o copo. Aí você, putz grila, mais um negócio, vou ter que limpar esse copo quebrado. Né? Tudo começa a dar errado, porque a gente começa a fazer as coisas num nível de irritabilidade, impaciência. Aí você não tá com paciência, vai lá chamar o elevador, com toda a pressa do mundo. Daqui a pouco o elevador vai lá e para. Aí você, meu Deus, hoje tá tudo dando errado. Mas você socou o botão do elevador lá 200 vezes até ele dar uma pane. Entende? Então, olha como que vai formando uma bola de neve que vai te afundar naquele mal-estar, naquele inferno astral. Então, a impaciência, ela sinaliza muitas coisas. Quando mataram um mais perto era o marido. Pois é, Rod, com certeza sobrava para ele também. E foi o ano mais difícil do nosso casamento, talvez foi o primeiro ano da minha filha. Por toda a mudança que isso gera, né? E por, enfim, isso aí já é estatístico, inclusive, tá? Tem um índice de separação muito grande no primeiro ano de nascimento de um filho. Porque tudo muda, né? E é claro que a tendência nessas emoções tão intensas que está todo mundo vivendo, a nossa paciência para essas coisas de marido e mulher vai pro pé, né? Você tem tanta coisa para se preocupar, ainda vai ter que dar conta disso, né? Então, e é claro que a gente sempre fala, a gente não pode jogar no outro a nossa impaciência. Gente, mas a gente tá, nós estamos naquele modo de operar e funcionar na vida muito mal. Quando a gente está mal, isso vai refletir nas nossas relações. A gente não consegue ser Madre Teresa de Calcutá, não, eu sou uma pessoa que, tô com um problema, mas ele é só meu. Então eu vou seguir minha vida sendo uma lady com todo mundo. Não é possível, a gente não consegue essa divisão. É claro que a gente tenta, né, especialmente, sei lá, com trabalho, né, tipo, eu tento dar uma segurada, né, e aí é aquilo, a gente segura pra chegar em casa e... né, porque em casa é o teu ambiente de segurança emocional, onde você pode expressar todo o mal-estar que você está sentindo. E normalmente o cônjuge é a pessoa que mais sofre. Então, olha o tanto que a gente pegou essa coisinha, paciência, e começou a crescer ela e perceber o quanto que isso influencia na nossa vida de maneira geral. Né? Então, tudo tem relação de a forma como eu estou me sentindo. Se eu estiver bem, eu vou me tornar uma pessoa mais paciente. Quando eu tô bem comigo mesma, eu fico bem nas relações. Eu consigo administrar melhor as frustrações da minha vida. Porque a gente se frustra diariamente com pequenas coisinhas. Pode ser desde, sei lá, você esperava alguma coisa no teu trabalho e não veio. Você esperava alguma coisa do seu marido, esposa, mulher, companheiro, não veio. Né? E a gente tem aquelas pequenas frustrações diárias. Que quando a gente está bem, a gente consegue administrar. Quando a gente não tá, tudo vira motivo de explosões e dificuldades e dramas pessoais.
Então a impaciência, ela não é só uma coisa pontual, né? Do tipo, se for eventualmente, ok, todo mundo perde a paciência um dia. Mas se é uma coisa constante, frequente, provavelmente está sinalizando para alguma insatisfação. Por exemplo, você pode estar num emprego que você não suporta. E aí você vai estar irritado, impaciente. Aí qualquer coisa que aconteça já é motivo de você querer subir pelas paredes. Então, observa, né? Você provavelmente, se tiver muito impaciente, irritadiço, intolerante, vai precisar promover mudanças na sua rotina, na sua vida, né? Então, como lidar com a impaciência? Primeiro, entendendo todo esse contexto. De que impaciência a gente está falando? É uma TPM só? É uma impaciência que está refletindo alguma insatisfação mais profunda? É uma impaciência que vem de uma ansiedade exacerbada, que te deixa totalmente impaciente, que tudo tem que ser para ontem? Ela está sinalizando algum estado depressivo? Ela está sinalizando o que para você? Primeira coisa é entender isso, né? Mapear isso, entender que não é normal você todo dia ficar com ódio de tudo e todos. Não é normal você não conseguir administrar minimamente as suas frustrações diárias ou os seus problemas que vão acontecer, porque acontece, gente, acontece, né? Tem pacientes que reclamam, sei lá, tipo, todo dia é um problema no meu trabalho. Aí eu falo, graças a Deus, porque o dia que você não tiver um problema para resolver, você vai ser dispensável, né? Trabalhar é lidar com problemas diariamente. Por que a gente trabalha? Porque a gente resolve problemas diariamente. Se não tiver nenhum problema para resolver, não preciso mais trabalhar, né? Então a gente precisa entender um pouco isso. Então vamos lá, como lidar com a impaciência? Mapeando isso tudo, primeira coisa, entendendo de onde ela vem, porque cada impaciência, cada pessoa com a sua história vai precisar de algum tipo de intervenção, mas todas elas vão passar por autoconhecimento, né? De começar a entender de por que a gente funciona assim na vida, vai passar por ter que desenvolver autocontrole. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Eu não posso ser uma bomba relógio o tempo todo, né? O Saraiva, tolerância zero. Tá na fila? Não, estou parado aqui, né? Quem lembra desse personagem? Ele era a impaciência, a intolerância em pessoa, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, que a gente precisa desenvolver mais resiliência na vida. A resiliência, ela depende de uma paciência. Entender que paciência não é passividade. Então eu vou ser paciente, alguém vai me esculhambar e eu vou ficar quieta. Não, isso não é ser paciente, né? Você pode, de repente, entender aquela situação, não ser tão reativo, esperar o melhor momento para abordar, né? Ou você pode ter até inteligência emocional de perceber que aquilo não é com você, aquela pessoa que está com um problema pessoal dela, não tem nada a ver com você, né? A paciência não é você engolir calado, né? Não vamos confundir as coisas, tá? Não é uma passividade diante das coisas, é ao contrário. É você entender que você já fez tudo o que você podia diante daquela situação e, portanto, agora só te cabe esperar, né? Eu não tenho o que fazer diante disso. Então, a paciência também envolve aceitação. E a paciência com a gente mesmo é muito importante a aceitação. Eu tenho que me aceitar com os meus limites. Eu não posso tudo, né? Eu sou uma pessoa cheia de limites, como todos nós. Cada um vai ter os seus limites. Então eu não posso criar uma expectativa sobre mim que eu mesma não tenho como alcançar. Porque eu vou sempre me frustrar comigo e vou sempre me irritar comigo mesma. Então eu preciso aceitar algumas condições, algumas limitações, e isso vem a partir do autoconhecimento. Olha, eu sou uma pessoa que tem uma determinada limitação, não adianta forçar, né? Então eu preciso entender e aceitar, ok, eu sou assim nesse ponto. É claro que a gente deve buscar o nosso próprio crescimento, o nosso desenvolvimento, mas a gente sempre vai ter algum limite na vida. E a gente precisa entender isso e aceitar, né? Eu aceito esse limite que eu tenho, mas dentro dele o que é possível fazer? Né? Sendo quem eu sou, de que forma eu posso ser melhor, né? E não assim, eu gostaria de ser outra pessoa. Não tem como, né? Então,
Deixa eu só ver aqui, gente, se eu anotei mais alguma coisa. Entender esses pontos é fundamental. Né? A gente vive numa sociedade também que ela supervaloriza a correria. Isso também é uma coisa que me incomoda. A coisa mais que todo mundo adora falar, nossa, gente, tô tão corrida hoje, nem consigo fazer um stories. Olha, eu tô numa corrida, parece que você que não tá correndo, tá parado. Que o mundo tá correndo e você que tá parada, né? Como se você tivesse estagnada na vida. A gente tem que parar de supervalorizar essa correria que a gente se impõe, né? A gente quase tem um prazer de dizer que, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para fazer terapia. Eu não tenho tempo para... Gente, não. Se você não tem tempo para nada, tem alguma coisa errada. A gente precisa entender o que a gente faz com o nosso tempo. A gente precisa deixar tempo para as coisas acontecerem num ritmo um pouco mais suave. Eu tive uma paciente uma vez, obviamente não deu certo, mas ela queria sempre otimizar o tempo ao máximo. Era uma pessoa que não tinha tempo nem para terapia, mas vivia adoecida, óbvio. E aí ela queria fazer terapia na academia. Ela chegou a fazer alguns atendimentos, né, online assim. Ela tava tipo na bicicleta e falando e pedalando e falando. Gente, não funciona, né? E não é porque é um psicólogo isso ou aquilo, gente, não funciona. Você tem que entender que é disso que você sofre. Isso aí que tá te fazendo sofrer. É querer essa otimização excessiva de tempo, é querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não vou contribuir para esse lugar. Esse é teu sintoma e você tá me incluindo nele. Eu não vou ficar. Desse jeito aí, não funciona. Ou você tem um tempo para fazer terapia e você entende, né, que esse tempo é um tempo de... Vamos lá, vou parar aqui, vou me permitir essa 1 hora para estar com a minha psicóloga e me dar esse tempo para eu me dedicar a refletir sobre mim, a desacelerar, a olhar para dentro e não fazer terapia. Olha, tô aqui pedalando e a gente vai conversando. Não, isso é sintomático. Isso é alimentar o sintoma do paciente. Não é assim. Né? Esse é o problema. É esse o problema. Né? Então a gente precisa perceber essas coisas. Entender que a gente precisa se dar tempo. Às vezes a gente precisa dar tempo ao tempo. Isso, Lígia. E se não estivermos assim, nos sentimos menores orando. Peraí, deixa eu só voltar. O que a Lídia falou? Parece que só temos valor se estiver afogados em tudo. Isso. Aí a Renata, isso, Lídia. E se não estivermos assim, nos sentimos menores, gerando comparação. Seria isso, doutor? Exatamente, Renata. A gente supervaloriza essa correria infernal. Pessoas que trabalham, né? Não quer trabalho enquanto os outros estão dormindo. Gente, por favor, durma enquanto os outros estão dormindo. Não entra nessa lógica louca de hiper-performance, hiperprodutividade o tempo todo. A gente tem que se dar tempo, né? O tempo do sono. Quantas vezes eu bato isso com vocês? Eu acordo cedo para malhar, mas eu durmo cedo. Eu consigo, né? Eu tenho que ter esse tempo. E não sou eu que sou... Não, gente. A gente precisa dormir. A gente precisa desacelerar. Quantas vezes eu falo para vocês fazer... fim de semana, ou seja o que for, vai desacelerar, contato com a natureza, pé na areia para quem mora na praia, pé no chão, na grama para quem mora numa área sem praia, né? Tem esse contato, dá uma aterrada, sabe? Dá uma... Para que a gente está aqui? O que eu estou fazendo? É manter a gente presente no que a gente está fazendo. Isso é uma outra forma também de trabalhar a nossa paciência. Esteja presente no que você está fazendo. Não é tá fazendo terapia, tá pedalando, tá comendo, tô aproveitando aqui para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O tempo todo. Isso vai levar a gente a uma aceleração excessiva. Né? Eu falo isso para vocês, né? Eu caio nisso também com frequência. Eu já teve um período da minha vida, como eu dirijo muito, eu fico muito tempo em trânsito, eu aproveito esse tempo para ouvir podcasts que eu quero ouvir aulas que eu queira fazer, aulas às vezes de decoração, decore a mesa da Cissa, sei lá, qualquer coisa. Eu gosto de estar naquele tempo me dedicando a alguma coisa que favorece o meu crescimento. É uma coisa que me faz bem e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando eu não tô, sei lá,
com nenhuma coisa interessante para ouvir, e já aconteceu de eu sentir que eu estava perdendo tempo por não estar aproveitando esse momento que eu estou em trânsito para fazer alguma coisa que favoreça o meu crescimento. E aí eu fiquei pensando, não, tá errado, né? Tudo bem eu usar aquele tempo, quando for legal, eu tô fazendo um curso, eu tô escutando um podcast bacana, tem alguns podcasts que tem 3 horas de duração. Então eu gosto de ir ouvindo na ida, na volta. Só que quando eu começo a achar que o dia que eu só tô ouvindo música eu estou improdutiva, tá errado. Tá errado. Ouvir música e cantar no carro, como muitas vezes eu faço, também é uma coisa importante, porque é prazeroso, porque é um momento que eu me permito ficar leve, que é um momento de expressar minhas emoções, é um momento que é bom e que também tem que ter valor. Não é só um momento que eu estou ouvindo um podcast que tem valor. Eu preciso entender que esses momentos onde eu estou desacelerando, que eu estou me permitindo dar uma zerada no QI, como meu marido fala, vamos zerar o QI, vamos parar de pensar, também é importante. Catarina, além da aceleração, nem dava para abrir margem à reflexão e escuta ativa da psicóloga. Com certeza, Catarina, coisa de doido que ela fazia. Em compensação, eu tenho outra paciente que ela era ótima, assim, quando ela tinha alguma coisa muito importante para fazer, ela queria remarcar a terapia para outro dia. Por quê? Porque, mesmo que não batesse o horário, porque ela falava, o dia da minha terapia eu gosto de ter um tempo para refletir. Ela gostava de refletir antes e depois. Então ela não gostava de encaixar a terapia naquele dia cheio, entre um horário e outro, porque ela queria estar entregue. Ela queria estar focada naquilo que ela estava fazendo. Eu achava isso tão legal, porque não é um valor que ela dá pra mim que tô ali. É um valor que ela dá pra ela mesma. Fazer terapia é um processo do paciente. Então ela tá valorizando aquilo que ela tá fazendo. Isso é muito legal. Então, olha quanta coisa, né, que está envolvida nessa pressa, nessa correria, e que coisas que a gente pode ir fazendo para diminuir. Uma coisa que eu fiz que parece bobagem, mas que eu acho que é muito bom para mim, eu parei de acelerar os vídeos no YouTube. Eu vim acelerando 100% das vezes e eu parei de acelerar, né? E é uma coisa que eu penso, por que eu estou ouvindo com pressa? Por que eu quero ver esse vídeo logo? Para acabar? É igual ver um filme. Eu quero ver. Tomara que passe logo. Então por que você tá vendo? E aí eu comecei a me questionar com isso e passei a voltar a ouvir os vídeos que eu curto, que eu gosto, sejam eles de quais assuntos forem, na velocidade normal. Né? Eu acho que isso é muito importante. Até pra gente processar aquela informação, né? Eu tenho que ter um tempo de processamento, né? Eu tenho que ir absorvendo aquilo. Então isso é muito importante. Renata, sim, se a música é boa, danço e canto no carro. É isso, Renata. É aquele momento que a gente tem também de relaxamento, né? De curtir, né? A gente não precisa estar o tempo todo produtivo. A gente pode se permitir ficar assim, né? Relaxado, se permitir, sei lá, deitar. Eu tenho um paciente ótimo, né? Ele tinha essa questão, né? Todo mundo tem, né? De ter que se sentir hiperprodutivo o tempo todo, e é lógico, isso gera uma grande ansiedade, ele não conseguia parar quieto. E eu falava muito isso com ele, que ele tem que praticar a nada terapia, que é ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada era muito difícil para ele, muito. E ele, hoje ele tá ótimo, ele faz terapia comigo há anos e tal, hoje ele é até quinzenal. E ele adora, né, assim, ele adora ficar sem fazer nada. Ele tem muitos momentos que ele deita na rede, ele tem uma rede na casa dele que ele ama, esse negócio de rede. Aí ele deita na rede e fica refletindo. Gente, isso é muito bom também, eu adoro fazer isso, inclusive. Ficar mergulhada nos meus pensamentos, eu faço isso com muita frequência. E às vezes a gente precisa disso, para organizar as ideias, eu tenho que ficar aqui quietinha, deitada, pensando. Né, refletindo, tentando elaborar, né? A gente precisa de um tempo de elaboração. Não tem como, a gente precisa de um tempo para elaborar as nossas dores, as nossas experiências, para sedimentar, solidificar aprendizados. A gente precisa de tempo. Se a gente pega um aprendizado, nossa, aprendi isso, que bacana, e imediatamente sai daqui e vai ver outra coisa, e outra, você não tem nem tempo de processar e solidificar aquilo que você aprendeu. Então você
Não faz sentido. Gente, a gente precisa... Isso faz sentido? Não faz sentido. É isso. Pra que eu quero ver um filme rápido? Pra que eu quero ouvir um podcast que tá me gerando um conhecimento, uma coisa prazerosa? Por que tem que ser rápido? Né? A gente fazer isso com uma aula chata que a gente precisa fazer e que, enfim, não tem muita importância e vou acelerar. Eu até entendo, mas a gente acaba generalizando e fazendo isso até com aquilo que a gente gosta. Não faz sentido. A gente não tem que ter essa pressa toda. Então eu acho que entender, né, que a gente precisa cultivar a paciência, a gente precisa reduzir o ritmo que a gente se impõe na vida. E essa redução, ela vai desde pequenas mudanças, como eu fiz, né, de diminuir a velocidade, diminuir não, botar na velocidade normal os podcasts que eu ouvia. E foi difícil, tá? No início eu ficava um pouco agoniada, do tipo, nossa, mas fala devagar essa pessoa, hein? Meu Deus, a gente não tem paciência nem para as pausas, né? A pessoa para, né? Aquela pausa já te dá um... E a gente não precisa ficar assim, né? Depois que você se acostuma, e aí a gente acostuma novamente, né? Então, para você cultivar a tua paciência, exercitar, desenvolver a tua paciência, procura ler, por exemplo, livros, porque o livro te exige mais paciência, te exige um ritmo um pouco mais lento, mais aprofundado das coisas. Para de ouvir vídeos e áudios tudo acelerado, né? Começa a ouvir as coisas com um pouco mais de calma, sem ter pressa. Busca se reconectar com a natureza, com o simples da vida, com aquilo que é básico, principalmente quem vive nas grandes cidades, que a gente vive... Ai, gente, coceira. A gente vive numa aceleração enlouquecida e aí a gente sente que se parar um pouquinho, a gente já está perdendo tempo, ficando para trás. Né? Essa sensação de estar ficando para trás enquanto as pessoas estão produzindo, você está ali precisando descansar. Mas descansar também é importante. A gente precisa restabelecer a nossa energia, né? Até o celular tem que carregar, por que a gente não, né? A gente precisa recarregar as nossas energias. Então, regular o sono, precisar dormir. Catarina, preciso sugerir essa terapia do nada para minha mãe. Ela não sabe parar nem ficar fazendo nada. Pois é, Catarina. É importante, né, fazer nada terapia. A gente precisa aprender a fazer nada. É muito louco isso, né? Sem ficar impaciente com a gente mesmo e sem ficar sofrendo com tédio. O ócio é onde a gente se permite elaborar muita coisa e também exercitar nossa criatividade, né? A gente, quando não tinha tanto recurso para entreter a nossa mente, a gente desenvolvia muito mais a criatividade. Teve uma vez, e isso lá em Secretário, né, onde eu tenho casa, que é na serra, numa zona bem interior, assim, né, bem rural ainda, vira e mexe acaba a luz, né, e foi tão engraçado, uma vez estava lá em casa minha irmã, meus sobrinhos, minhas filhas, meu marido, eu, todo mundo, e acabou a luz. E aí acabou a luz e a gente fazendo o quê, né? Duas crianças pequenas na época, né? Minha sobrinha devia estar com, sei lá, 8 anos e o irmão com 5. Aí a gente começou a brincar. Em São Paulo chamava de stop, aqui no Rio chama de adedanha, né? Que a gente brincava, eu brincava muito, eu sou imbatível nessa brincadeira. Eu acho que só eu e minhas irmãs, só a gente que compete, porque eu brinco com as minhas filhas e tal, não tem pra ninguém. E a gente brincava em Secretário, quando acabou a luz, a gente começou a brincar de stop verbalmente. Stop é assim, a gente fazia casa, carro. Olha, na minha época, a gente tinha uma fileira que era de cigarro, sinal dos tempos. Era lá nome, cor, fruta, CEP, né, que era cidade, estado, país, cigarro, carro, na minha época. Hoje em dia a gente inclui outras coisas. E aí faz a dedanha, A, B, C, com C. Nome com C. Aí a gente ficou brincando verbalmente, porque tava sem luz, ia fazer o quê? Aí ficava, Alice, um nome com C. Aí ela, sei lá, Carolina. Ah, fulana, casa, uma cidade com C. Uma cor com C. Então a gente ficou brincando disso muito tempo. E quando voltou a luz, elas ficaram até tristes, assim, tava tão legal a gente brincar. E aí por que eu tô trazendo isso? Gente, isso é uma brincadeira que a gente criou, né? Usou a criatividade de fazer alguma coisa enquanto estava sem luz.
Porque quando volta a luz, volta a televisão, volta a internet, volta todo o entretenimento que a gente tem, que na verdade faz a gente consumir passivamente muita coisa. A gente não exerce essa criatividade. Brinquei e brinco ainda, é ótimo, eu também adoro, Lígia. Quando minhas filhas eram menores, assim que elas foram alfabetizadas, eu falei com ela, eu ensinei elas, eu falei, vocês precisam aprender a brincar disso pra virar, pra gente... Só que eu sou imbatível, né? Elas viram café com leite comigo, não tem brincadeira, não tem alguém que me vença nisso. Eu tenho tudo decorado na cabeça, as coisas mais difíceis são decoradas. E eu acho que é importante porque antigamente a gente tinha essas brincadeiras, né, que eram um pouco mais lentas, que exigia mais da criatividade, do raciocínio, exigia uma atividade, uma ação da nossa parte. Hoje a gente consome coisas de uma maneira muito passiva. Você fica ali passivamente sendo bombardeada por coisas o tempo todo, né? Então a gente perde essa capacidade. A gente precisa aprender a ter paciência, a ficar sem fazer nada, a buscar um pouco isso que a gente tem, né, dentro da nossa mente um potencial gigante para fazer um monte de coisa e a gente acaba não fazendo, porque a gente vira receptor, né, de coisas. Eu tô aqui passiva, me divirta. Aí você pega a boneca que faz tudo pronto, a boneca anda, fala, faz tudo, você só olha. Né? Quando eu era pequena, o que eu mais amava era brincar com boneca bebê, que eu trocava fralda, eu botava roupa, eu prendia cabelo, e eu fazia, e eu criava. Eu amei brincar de boneca, eu brincava muito de boneca. Como eu tenho essa riqueza mental muito grande, e eu lido muito bem em estar sozinha, eu brincava com as minhas bonecas até uns 11, 12 anos. Até uns 11 anos eu brincava de boneca. Eu lembro que me dava um trabalho do cão, porque eu tinha várias, né? Não era só uma. Então eu botava elas pra dormir, arrumava todas do lado da minha cama e tinha que dar beijo de boa noite em cada boneca e arrumava e tal. Eu tinha uma vida mental muito rica. Eu aprendi a desenvolver isso porque era uma época que não existia celular. E eu não tô falando do século passado. A gente não tinha, né? Televisão era aquela que você rodava assim... Não sei se vocês já passaram dos 40. Era aquela... Meu pai queria matar, porque a gente rodava rápido. Tinha que rodar devagar. E só tinha canal aberto. Então, ou você assistia... E a televisão saía do ar à noite. Alguém lembra disso? Gente, chegava à noite... Ficava um barulhinho assim, a tela com listras coloridas. Que coisa louca, não sei porque que eu lembrei disso agora, é muito louco pensar, né, gente, eu vou contar essa para as minhas filhas, elas não deviam saber que a programação saía do ar, ela não era infinita como hoje. Hoje, dá 3 horas da manhã, você liga a televisão, você tem 255 canais, pelo menos, para assistir, a qualquer hora, do que você quiser. Né? Você não precisa ter paciência, você bota o teu Netflix a hora que você quiser, no episódio que você quiser. Quando você assistia, lembra, Renata? Quando você assistia televisão de canal aberto, eu tinha que ter a paciência de esperar o comercial. Tocava o hino nacional, é verdade. Você tinha que ter a paciência de esperar. Né? Esperar entrar a novela. Eu lembro que eu ficava apertada para fazer xixi, esperando o intervalo, dava intervalo, corria no banheiro, né? A gente exercitava, o nosso tempo era outro, né? Não tô dizendo com isso que eu quero voltar à Idade das Pedras para ter mais paciência, não, mas pra gente entender que como antes a paciência ela era mais natural, porque não tinha outra escolha. Ou eu esperava a hora do meu programa preferido, ou é isso, eu tenho que esperar, não é a qualquer hora, é naquela hora, 7 horas da noite. Se eu perder às 7 da noite, é só no dia seguinte, ou sei lá quando, dependendo do programa. Então a gente tinha mais paciência. Lígia, também fui mamãe ainda na infância, dava nomes e levava ao médico minhas bonecas, sim. Genílio Bombril colocava na antena pra pegar melhor. Gente, que derrota era aquilo, né? Inferno. E aquela, né, era uma coisa. Por um lado, sinto falta de esperar o comercial para ir no banheiro. Pois é, Catarina, a gente tinha outro tempo. A sociedade atual, e eu tô trazendo isso tudo, né, além do saudosismo evidente, eu tô trazendo isso tudo porque hoje não tem nada disso. Eu paro o filme a hora que eu quiser, eu assisto a hora que eu quiser, eu tenho imediatamente tudo na palma da minha mão.
E aí a gente perde, a gente não desenvolve mais essa habilidade. Uma habilidade que antes era desenvolvida na marra, porque ou eu esperava ou eu esperava. Não tinha como eu ter. Era igual assim. Gente, Deus me livre ser mãe de adolescente como eu fui adolescente. Você sai de casa, mãe, eu volto tal horas. E tua mãe que espere você voltar. Ela não vai falar com você enquanto você tá na rua. Não tem como. Então a gente aprendia a esperar. Eu tenho que esperar chegar em casa para dar o recado, para fazer tal coisa. Agora não, é imediatamente. Aí tua mãe te liga, você não atende imediatamente, a mãe surta. Meu Deus, eu te liguei onde você estava. Como que fazia antigamente? Né? A gente tinha uma tolerância maior com as coisas porque a gente não tinha tanta facilidade. Vamos falar desse tempo na próxima live. O tempo rico era bom, né, Lígia? Tinha algumas coisas que eram muito, muito boas. E por termos tudo, às vezes não damos valor a nada. Exatamente, Catarina. E aí a gente esvazia o sentido de tudo que a gente faz, né? Parece que perde o sentido. É tudo tão fácil, é tudo tão rápido, é tudo tão possível que a gente parece que perde um pouco o engajamento naquilo, né? Enfim, né? São sinais dos tempos. Gente, 9h01, passamos da hora aqui. Entramos nessa viagem aqui juntos, coletiva. Enfim, eu acho que a gente já pode caminhar aqui para o fim. Apesar de eu ter paciência para ficar aqui com vocês até amanhã, porque eu amo esse assunto, né? E a gente vai... Olha como é interessante, né? Quando a gente começa a conversar e quantas possibilidades, que abertura de consciência que isso traz, né? Mas os filhos eram diferentes. Pois é, Renata, tudo era diferente, né? A sociedade era diferente. Estou irritado que a live está terminando. Pelo menos você não tá me acelerando, tá me ouvindo em ritmo normal. Essa opção ainda não tem, da live acelerada ao vivo, né? Daqui a pouco vai ter, né? Vocês vão me ver falando muito rapidinho. Loucura. Hoje está demais. Que bom, Renata. Bom, então, gente, vamos finalizar aqui, porque senão realmente fica uma live infinita e ninguém vai ter paciência de assistir. Uma pena, né? Porque eu acho que se a gente perceber, né, o quanto que a gente vem perdendo a paciência, porque tem tudo muito rápido, tudo muito imediato, a gente perde a paciência agora até para fazer comida, né? Tudo, a comida tem que ser rápida, tudo tem que ser muito rápido, tudo. Vamos voltar, né? E ver que é possível viver num ritmo mais lento sem ter prejuízos, né? A gente buscar essa desaceleração, e essa é uma busca pessoal, né? É a gente conseguir não se importar tanto com o que está acontecendo, não se importar tanto. Gente, que eu parei o carro, o sinal fechou, tá tudo bem também. O que tem? São 5 minutos, 2 minutos que você perde, né? A gente tem que parar com essa loucura de estar sempre morrendo de pressa de tudo. Não tem que ter tanta pressa. Às vezes vejo algo e penso, daqui a pouco puxo atrás, depois nunca mais acontece. Pois é, Catarina, verdade. Então vamos pensar nisso, né? Cabe a gente cultivar a paciência, né? A enxergar que se eu estou excessivamente impaciente, isso está sinalizando para alguma insatisfação que eu estou carregando minha comigo mesma, com as minhas escolhas, com a vida que eu levo, com a minha rotina, com o meu trabalho, com as minhas relações. Então, usa isso como um sintoma, né? A impaciência como um sintoma de que alguma coisa não está caminhando bem. E busca essa autorreflexão. Se você não conseguir dar conta disso sozinho, procura um psicólogo. Fazer terapia é um processo muito bacana, exige paciência também, né? Porque a pessoa quer chegar na terapia resolvendo para ontem e as coisas não são assim. A gente leva tempo para processar as coisas que vão acontecendo, mas é um caminho sem volta. É maravilhoso. A liberdade que a gente ganha com o autoconhecimento não tem preço. E é claro que a partir do autoconhecimento, da autoaceitação, a gente naturalmente vai ter mais facilidade para desenvolver a paciência, a tolerância, e isso diminui a irritabilidade. Tá bom? Geni, verdade, tinha que esperar chegar em casa para fazer uma ligação do telefone fixo. Isso, quando tinha, né? Porque telefone fixo era um patrimônio. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada pela companhia, pela paciência de vocês comigo sempre. Semana que vem não teremos live, é quarta-feira de cinza, estaremos só o pó, como eu já falei. E na verdade eu vou estar em trânsito, porque eu vou estar vindo da serra pra cá, eu não sei que horas, então não quero esse compromisso, não quero deixar vocês me esperando e perdendo a paciência. Então,
É isso, espero que tenham gostado. Vou salvar, se tudo correr bem e o Instagram permitir, essa live lá no YouTube. Então, se vocês acharem que é importante, encaminhem para outras pessoas, mandem para outras pessoas, que eu acho que é sempre importante a gente pensar em tudo que pode contribuir para a nossa saúde mental. Rod, fechou a live. Vamos curtir e comentar aqui no YouTube, gente. Rod, vou te contratar. Eu preciso de alguém que... É isso aí, curte, comenta, compartilha. Vamos lá, vamos engajar com esse Instagram, que tá difícil crescer nesse negócio. Vamos juntos crescer, tá bom? Marlene, grata, boa noite. Um beijo pra vocês, uma boa noite pra todos e até daqui 15 dias, tá bom? A gente vai se falando. Beijo, boa noite.